Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Maiara, estamos aqui no podcast Empresários que Vendem. Esse podcast ele nasceu, dentro da Mentoria Abundância, no qual eu sou mentora. Nós temos empresários e empreendedoras dentro da mentoria e muitas delas, tinham uma história incrível para contar. Queriam falar sobre as profissões, sobre como elas começaram, contar a história delas. Então, por isso nasceu esse projeto tão maravilhoso. Hoje nós temos aqui a nossa convidada, Denise, que é consteladora, Denise, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. A Denise, a gente já se conhece há muito tempo, mas a Denise agora a gente retomou o contato e ela entrou na mentoria Abundância, mas a gente se conheceu há muito tempo porque a gente fez grupo de jovens, encontro de jovens e tudo mais, e eu fiz o EJA, e aí na época os pais dela também já ministravam, então a gente tem uma história já, então a gente tem um pouco mais de intimidade, mas assim, eu te admiro muito como profissional, que bom, parabéns por estar aqui e poder compartilhar teu conhecimento. Obrigada, Mai, nossa, é muita satisfação ouvir isso de ti, porque você é uma mulher inspiração. Então, ouvir isso de ti realmente engrandece a alma. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, Dê. Sei o quanto é importante você estar aqui. Quando a Dê escolheu estar na Mentoria Abundância, ela e o Ricardo, que são um casal que trabalham juntos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu falei, Denise, hoje só você vai estar aqui. Eu sei que o Ricardo também gostaria muito. Eu gostaria muito de ter o Ricardo aqui, mas eu vou deixar esses primeiros aqui só para as empreendedoras e empresárias, mas depois tu traz um pouquinho sobre o Ricardo aqui. Mas já aproveitando, eu sei que tu é consteladora há 6 anos, o Ricardo é um pouco menos, mas vamos falar um pouquinho da Dê hoje aqui, Você está há 6 anos na constelação e conta por que você escolheu a constelação, o que mexeu na tua vida que você disse sim, quero seguir esse caminho? Na verdade, Mai, eu acredito muito que o nosso propósito de vida nos escolhe, E a constelação me escolheu e justamente porque eu estou a serviço do meu próprio sistema familiar. Então, quando eu tomei consciência disso, eu entendi o porquê e de que forma eu devia ajudar as pessoas. E hoje, ser consteladora, estar consteladora é o meu propósito, é o que eu quero. Hoje eu falo que é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Tudo bem se amanhã a gente mudar, não tem problema. Mas hoje eu descobri que esse sim é o que faz eu acordar cedo e ter motivação para trabalhar, porque é o meu trabalho. É o meu trabalho, com bastante honra. E conta um pouquinho para nós como é que foi o teu caminhar, Desde todo o teu conhecimento, o que tu buscou para hoje tu ter essa formação e poder também estar ensinando outras pessoas, ter esse primeiro contato com a constelação. Na verdade, começou no EJA, quando eu fiz o meu retiro com 13 anos. E com 15 eu já comecei a falar sobre famílias para os jovens, despertar neles a importância da família e não a importância da família perfeita, Todos nós temos a família perfeita, cada um do seu jeitinho. E despertar neles a importância de valorizar e de cuidar, enfim. E assim foi por longos anos, até que, em determinado momento, eu voltando de um retiro, porque até hoje eu ainda trabalho nos retiros, o Ricardo, então, olhou para mim e disse assim: tu tem que ganhar dinheiro fazendo isso que tu faz, porque é o que tu mais ama. Porque ele via como eu voltava dos retiros, E tu tá louco, não tem como que isso pode acontecer. Sim, a gente acha que não dá para ganhar dinheiro no que a gente ama fazer. Exato, é uma crença totalmente limitante, E aí, então, em 2017, eu comecei um processo de autoconhecimento bem intenso, participar de muitos seminários, workshops, retiros de espiritualidade. E aí uma pessoa do EJA, a tia Nilce Andriolo, tia Pinguim, chegou para mim e disse: Deni, tu conhece as constelações familiares? Deu, não, nunca ouvi falar. Dela, tem tudo a ver contigo. E me deu o livro Ordens do Amor, que é a Bíblia, considerada a Bíblia do Constelador, E é um livro de 500 páginas e que eu mergulhei, e eu mergulho até hoje, porque é um livro que a gente tem que ler bastante. E eu me apaixonei e nunca mais larguei. Daí eu fiz a primeira formação, fiz os primeiros cursos mais importantes do começo pela Quinta Essência, um centro de desenvolvimento humano, e tive uma experiência muito significativa também em São Paulo com a Sophie Hellinger, que é a alemã, esposa do Bert, O Bert faleceu em 2019, então eu não tive essa oportunidade. E então, com a Sophie, eu digo que eu fiz a minha pós-graduação.
Ai, que maravilha, que bom a gente poder, né, ter bons mentores e bons profissionais Ótimo. caminhando com a gente. E aí, muito se ouve falar sobre a constelação, né? Muito se ouve falar o que é e tudo mais. Mas, na verdade, tem muitas pessoas que ainda não sabem, né, de fato, o que é. Queria que você explicasse aqui de uma forma simples, de uma forma que a gente conseguisse se conectar. Assim, quem nunca, né, ouviu falar sobre a constelação sistêmica, o que você falaria para essa pessoa hoje, para a gente poder compartilhar aqui? Por mais que a gente diga que constelação não é lugar para curiosos, eu sempre aconselho a pessoa que não sabe o que é participar de uma. Porque é complexo realmente de explicar. E talvez por isso a gente nunca encontrou uma explicação tão sucinta, tão palpável, porque realmente ela é complexa. Mas quando a gente está, né, a gente participa de uma constelação, as chavezinhas viram e a gente consegue entender e sentir o que é de fato essa ferramenta. Mas é uma ferramenta terapêutica, então, que enxerga o indivíduo integrado, pertencente ao seu sistema familiar, né? Então, a gente tem uma base muito forte para trabalhar na constelação, que são as 3 ordens do amor, que o Bert Hellinger trouxe, que é equilíbrio, pertencimento e hierarquia. Então, o pertencimento é ainda, eu acredito, o mais importante. Então, a constelação trabalha dessa forma, entendendo e enxergando o indivíduo pertencente ao seu núcleo familiar. E de que forma esse pertencimento reverbera em quem eu sou hoje. E de que forma o meu contexto reverbera no indivíduo que eu sou hoje. Então, a constelação trabalha dessa forma. Ótimo. E isso é muito importante. Eu sempre digo, né, até os próprios movimentos que a gente faz com mulheres hoje dentro do clube ou dentro da mentoria, todas as mulheres que passam por mim, eu sempre digo o quanto isso é importante. A gente buscar por conhecimento técnico, por mentorias, pessoas assim como eu, né, que querem aprender a vender mais, querem poder, mas o autoconhecimento ele é extremamente importante, esse processo de evolução e, se possível, sim, né, ter acesso a uma constelação. Eu sempre digo isso porque faz muito sentido tu poder passar por esse processo com excelentes profissionais para tu entender muitas coisas, muitas respostas que às vezes a gente procura podem estar ali, né? E eu sei que você, como consteladora há mais de 6 anos, já vivenciou várias experiências e oportunidades e teve clientes que, assim, pessoas, né, junto contigo, que tu me disse, meu Deus, que incrível que foi a história dessa pessoa. Então, eu queria que tu compartilhasse aqui conosco uma história que te mexeu muito contigo, que mexeu com o teu coração, que a gente possa trazer um caso que você fala, nossa, nem eu acredito que aconteceu isso com essa pessoa. Na verdade, assim, a gente fica sabendo de várias coisas que acontecem pós uma constelação. Muitas vezes, a pessoa nem sabe que foi por causa da constelação. Verdade. Né? Então, a gente só observa lá no Instagram as fotos, os movimentos acontecerem e deixa quieto, tá tudo bem. Né? Eu sempre digo para o cliente assim, agora que você fez uma constelação, esquece que você fez uma constelação. Porque a gente fica na mente, né? O que será que ela quis dizer? O que será? Só que a mente mente, né? Então, a constelação é um movimento da alma. E a alma dá conta. E os casos que mais me chocam, assim, de ouvir, que ainda faz eu pensar, meu Deus, como pode isso acontecer? São casos que permitem vida. Né? Então, mulheres que não conseguiam engravidar e que já têm seu nenezinho e que já tem, sabe? Então, quando tu vê a vida, né? A possibilidade de vida, isso para mim ainda mexe muito comigo, né? Que é a continuidade, que é eu honrar aquilo que eu ganhei, porque eu só honro a vida que eu ganhei dando vida. E claro, nem sempre é para um ser humano, pode ser para uma empresa, pode ser para um projeto, mas quando é para um ser humano, ainda mexe muito comigo. Então, esses casos, para mim, são os mais impactantes. Isso que tu trouxe agora, né, Dê, o quanto é importante. Eu trabalho também com muitas mulheres, eu sei que tu também tem esse movimento muito forte. E quando a gente vê as mulheres se transformando em mulheres melhores, né? Se transformando como mães, esposas, filhas e se curando, buscando a cura, isso é tão lindo. E eu vejo no teu propósito de vida que tu tem esse chamado tão importante para as mulheres também, né? A gente depois vai falar de outras partes que tu tem. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho desse papel das mulheres nas constelações, que hoje tu tem um grupo terapêutico, né? Que chama o Chamado para a Alma, isso? É isso. E aí esse grupo, ele é voltado especificamente para mulheres. Queria que tu contasse um pouquinho sobre esse grupo para nós. Esse grupo, ele foi criado para trazer para as mulheres a possibilidade de se olharem.
de se olharem como seres humanos, de se olharem como mulheres cíclicas, de pararem de se culpar porque hoje estão bem e amanhã não tanto, né? Então, a gente traz nos encontros as fases, os ciclos que elas passam todos os meses. O que cada semana do meu mês fala sobre mim. Então, é para trazer esse conhecimento. O que cada fase da Lua diz sobre mim. E aí a gente faz um mergulho nas histórias das nossas ancestrais, da nossa mãe, das nossas irmãs mais velhas, das nossas avós, sobre o que o útero dessas mulheres falam, né? Quais são as informações que elas carregam enquanto maternidade, sexualidade, enquanto traições, abusos, e que reverberam em nós hoje. Né? Então, a gente ensina exercícios de conexão, rituais de cura, para que a gente faça ser diferente daqui para frente. Então, que a gente não tenha mais que ver situações de abusos com as mulheres da nossa família, situações de traições na nossa família, que a gente seja a cura. Nossa, delas e das que virão. Então, esse encontro tem essa finalidade. Que lindo, que bom isso. E quando a gente falou no início também, né, além das mulheres, né, quando vocês decidiram entrar na Mentoria Abundância, o Ricardo veio junto no pacote, porque vocês tinham um projeto tão incrível para casais, e é um projeto que está caminhando também. Sim. E eu acho tão maravilhoso, porque como a gente precisa reestruturar a família, os lares, e as pessoas têm que buscar esse conhecimento e trazer para dentro do lar como casal. E eu sou super a favor disso, e acho que o quanto é incrível. E essa constelação voltada para casais, voltada para relacionamentos que você e o Ricardo têm hoje, eu acho que traz muita transformação para dentro desses lares, né? Então, também queria que tu falasse um pouquinho como é que funciona esse projeto tão maravilhoso que é a constelação de casais, esse grupo que vocês fazem de acompanhamento para casais também. Então, esse projeto para casais, Mai, ele nasceu depois da constelação do Ricardo. Então, um dia ele sentou na minha frente e disse, é hoje que tu vai fazer a minha constelação. E a gente aprende até que não se deve. Ele não tinha feito constelação com ninguém ainda, foi feito contigo. Ó. Nunca tinha feito e eu já estava fazendo há 3, 4 anos e nunca tinha surgido interesse, né? Até que o bichinho picou, né? E sempre tem um momento. Então, a gente não força nada, a gente só respeita o tempo de cada um. E até a gente aprende que não devemos fazer constelação para pessoas tão próximas. Mas da forma que aconteceu, eu entendi que sim, que eu tinha essa permissão e eu fiz. E isso foi um divisor de águas na nossa vida como casal. E a partir dali a gente começou a estudar juntos. Então, a gente está finalizando agora uma formação juntos de constelação. E desde julho, que começou do ano passado, a gente tem tido lá em casa oportunidades de melhorias assim... DRs que a gente nunca tinha tido antes, sabe? O Ricardo sempre traz assim, uma boa briga resolve problema. Às vezes os casais não brigam e acham que são casais modelo, né? Não, às vezes é necessário, às vezes é preciso. Sim. E a gente resolve um problema danado, às vezes, numa discussão, né? Então, a gente trabalha em casa, trabalha a gente, para daí, com a nossa história, poder ajudar outros casais. Então, a gente não vai perfeito. A gente não vai lá dizendo, não, a gente sabe como é. A gente sabe resolver os problemas de vocês. Não, a gente vai dizendo, ó, passamos por isso, resolvemos assim, vê se funciona para vocês também. Então, é dessa forma que a terapia de casal funciona. E levando a importância de cada um estar no seu lugar. Então, a gente entendeu que se eu sair do meu lugar de esposa e querer fazer um papel que não é meu, muitas vezes até de mãe dele, ditando regras e dizendo para ele que eu sei o que é melhor para ele, eu sei mais do que ele mesmo. Eu saio do papel da esposa, entro no papel de mãe, e aí outra pessoa pode fazer o papel de esposa bem rapidinho. Se a nossa cadeira está vazia, outra pessoa pode sentar, né? E aí as triangulações amorosas, como falei na live ontem, elas acontecem justamente porque ficou uma lacuna. Então, enfim, esse é um risco, tá? Então, a importância de cada um estar no seu lugar também
é uma coisa que a gente leva para terapia de casal. Os riscos que podem acontecer caso isso não aconteça. Que bom. E eu fico também entendendo, depois que vocês fizeram um workshop, que vocês fizeram um evento presencial, que houve esse movimento, muitas pessoas começaram a entender que realmente, opa, peraí, eu preciso procurar ajuda, eu preciso buscar. Isso. E isso faz com que quando a gente vê que o casal ao lado também está buscando ajuda, está procurando, né, se desenvolver e crescer, a gente entende o quanto é importante essa busca. Você percebeu depois do workshop que as pessoas que cercavam vocês, os clientes de vocês, tudo mais, começaram a entender a importância desse movimento? Sim. E também teve bastante gente que se assustou, assim, com aquele dia, vamos dizer assim, né? Por quê? Tudo que eu estou fazendo está errado, então. Né? Então, a gente teve que fazer uma desmistificação, assim, bem grande de justamente isso. Nós também temos problemas, nós também temos, muitas vezes, dificuldade com as gurias. Não somos o casal de tampa de margarina, de propaganda de margarina. Então, isso. Mas, sim, teve muitos movimentos. Hoje, a gente está atendendo já alguns casais e está sendo muito gratificante poder ajudar com a nossa história. Ótimo, que bom. E aí, toda a questão da constelação, a gente entende que tem muitos mitos e verdades e tudo que falam, né? E aí, dentro do que vocês entendem que chega até vocês, que vocês recebem na grande maioria das pessoas, qual que é o maior equívoco, assim, que as pessoas falam sobre a constelação, que talvez você acha que sim, que a gente deveria falar agora e falar sobre isso, que você gostaria que as pessoas soubessem que não é fato algo que acontece dentro da constelação, sim, ou que você quer que as pessoas realmente queiram saber como é que funciona? Constelação não existe uma regra, né? Então, hoje a gente tem um embasamento teórico, né, de Bert, de outros nomes muito grandes, Juan Garriga, Ana Lisboa, que além de consteladora tem um trabalho muito forte também com o feminino. A gente tem nomes muito fortes que trazem esse embasamento teórico. Porém, quando a gente está numa constelação, a primeira coisa que o constelador precisa saber é: de nada eu sei. Então, não existe regra. Existe o fenômeno. A constelação trabalha com a fenomenologia, que é aceitar aquilo que se apresenta. Porque cada história é uma história. E às vezes as histórias se repetem, mas elas se apresentam de forma diferente. Então, a gente não inventa nada. Né? E tem muito constelador que inventa, né? que quer ter uma bolinha de cristal e achar que está adivinhando as coisas. Então, a primeira coisa que a gente, né? E eu digo a gente porque eu tive que trabalhar isso lá no começo, constelação não é o que eu quero que seja. Não é. Constelação é constelação e ponto. Então, esse é um diferencial, eu acredito, que diferencia um profissional do outro, que é ficar com aquilo que é, sem inventar nada, sem achar que sabe tudo. Não sabemos de nada. A gente deixa a história do cliente acontecer na hora da constelação. Ótimo. E a gente fica com aquilo que está se apresentando. Tá? Então, hoje, eu percebo muito que muitos profissionais que se formam consteladores e que se chamam consteladores têm dificuldade de ir para o mercado de trabalho. A gente conhece vários, né? Que têm dificuldade de ir para o mercado justamente porque tem dificuldade de aceitar que a constelação não é aquilo que ele quer que seja. Isso é a busca de buscar, né, curar o outro, também ter esse autoconhecimento e essa sabedoria, né, para entender e aplicar. Isso, exatamente. E aí você falando nisso, que como tem profissionais se formando em constelação, e a gente sabe disso, e tem pessoas às vezes que querem ter esse primeiro contato com a constelação, às vezes ou já constelaram, né, com você ou com outros profissionais, mas querem saber um pouco mais, estudar, se aprofundar. Eu sei que agora a gente tem tu tá abrindo nessa possibilidade do programa Despertar Sistêmico, tá trabalhando com grupos, então conta um pouquinho como é que foi esse chamado, né, essa oportunidade surgiu, se foram as pessoas que te pediram, ou se você que percebeu que isso era importante, como é que foi essa construção do que você entrega hoje dentro do Despertar Sistêmico? Eu fiz magistério, né? Eu fiz magistério já adulta em 2015. Nossa! Fiz com uma turma de mulheres já adultas. E aí eu fiz toda a parte teórica de sala de aula. Eu amava, eu era apaixonada, só que chegou daí na parte prática eu desisti. Por quê? Porque eu me frustrei porque eu não ia poder dar aula.
Eu ia só cuidar das crianças. E não que não seja importante, mas não era o que eu idealizava, né? Então, eu desisti e não dei sequência. Mas aquilo ficou, né? Aquilo ficou. E também eu sou graduada em administração, em RH. E aí eu sabia que para poder dar aula de verdade como eu queria, eu precisaria fazer, então, outra graduação, uma pedagogia ou uma licenciatura. E não era o objetivo. Mas ficou, todo o aprendizado de sala de aula do magistério ficou. E aquele desejo foi reprimido por algum tempo. E aí, então, o ano passado, a Fernanda Borges, ela já tinha feito uma constelação, acho que alguns meses atrás, e ela disse assim, eu quero aprender a fazer constelação, eu quero aprender, quero ser consteladora. E eu só quero se for contigo me ensinando. Aí eu disse, ai meu Deus. Aí montei um curso para ela. Curso para ela. Primeiro, eu tinha mentorado a Ana Radatz. Isso aí, Ana Radatz. A Ana Radatz, mas eu não fiz um curso para mentorar a Ana. A Ana, ela ia lá no espaço, eu mostrava para ela como que eu fazia, né? E ela aprendeu. E para a Fernanda, não. Eu montei um curso. Criou uma estrutura, um processo para criar, não é? A gente sabe o quanto tem que ter dedicação. Isso, né? Exatamente. E então, no dia que eu ia começar o curso com a Fer, uma pessoa me chamou assim. Do universo. Uma outra cliente que me indicou para ela, mas eu nunca tinha falado também para aquela cliente que eu ia dar aula, né? Enfim, o universo Deus é maravilhoso. E aí, então, hoje eu tenho essas duas alunas, a Fernanda e a Paula, terminando o curso. O último módulo é agora em março. E no final de março, dias 24 e 25, eu já inicio, então, a segunda turma do programa Despertar Sistêmico. Que bom, e é uma coisa que está sendo construída realmente com todo o teu conhecimento, a tua base. Isso que é importante, porque às vezes a gente precisa realmente transbordar o que a gente conhece. E isso também é importante a gente trazer para as pessoas, porque às vezes tem pessoas que têm tanto conhecimento, mas não colocam em prática na vida, de alguma forma, né? E tu conseguiu trazer isso através desse conhecimento, construindo esse programa tão incrível. Como é que você se sente hoje transbordando esse teu conhecimento, tudo isso que tu tem dentro de ti e transformando a vida de outras pessoas? Eu me sinto plena. Eu paro e penso, não, foi para isso que eu nasci. Então, falar, só de estar aqui contigo, assim, já... Ai, sabe quando o coração bate mais forte? Porque falar disso, para mim, é grandioso demais, né? Porque eu vejo o que isso pode fazer com as pessoas. E aí, agora, então, poder ensinar, poder fazer com que mais pessoas façam aquilo que eu faço. Até que a constelação chegue a acesso de todo mundo, né? O Ricardo tem uma frase que ele diz, todo mundo deveria fazer uma constelação na vida. Ele fala muito isso, e isso faz muito sentido. Então, é isso, sabe? Essa plenitude de saber que está sendo levado para o mundo, né? Talvez esse seja o propósito maior da Denise, levar as constelações para o mundo, pelos atendimentos, através dos cursos, palestras, que eu também adoro dar. Então, é isso. Que bom. E aí, já aproveitando que a gente está falando nessa Denise que está se transformando e tudo mais, o que foi que te fez tu dizer sim para a Mentoria Abundância? Você e o Ricardo também, né? O Ricardo está no pacote, mas o quanto foi importante você falar esse sim para você e o que te transformou, né? Desde que você começou, o quanto foi importante para ti esse movimento de estar na mentoria? É uma postura, né? Eu sabia que eu precisava de uma nova postura. Porque a gente carrega muito forte, né? A gente quem, né? Eu. Carregava muito forte aquela coisa do quem sou eu? Quem sou eu para ser uma empresária? Quem sou eu para ganhar dinheiro com aquilo que eu amo fazer? Quem sou eu? Que acaba que é o merecimento. E eu fico eternamente nessa postura, né, da pequena, da impotência. E aí, estar na mentoria contigo me faz criar uma postura diferente. Uma postura de empresária, de merecedora, sabe? De grande. E tem uma frase que tu falou que me marca e que cada vez agora que eu vou me vestir eu lembro, que tu falou assim, o bonito vende. O bonito vende. Então, isso também mudou porque eu não me sentia merecedora nem para me arrumar, sabe? Nem para ficar bonita. Por quê? Tipo, quem sou eu, né? Então, estar na Mentoria Abundância me fez mudar a postura. Como eu me vejo. Porque não importa como os outros me veem.
se eu ainda estou me vendo pequena, Isso o mesmo. externo só vai reverberar. Então, eu me ver grande faz com que eu fique grande. Então, essa é a viradinha de chave. Daí, já aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, quero trazer aqui quando você e o Ricardo, né, disseram sim, eu quero participar da Mentoria Abundância, quero estar lá na mentoria. E qual que foi a virada de chave para vocês falarem sim, quero estar lá? E quais foram as transformações que vocês tiveram a partir desse momento? Principalmente a Denise, que está aqui, que você pode falar, mas sei que o Ricardo também teve bastante movimento. E o que isso despertou em você se tornar uma empresária, uma empreendedora? O que mudou isso na sua vida? Bom, Mai, eu acredito que o que mais mudou foi a minha postura, né? Diante do mercado, diante da vida, mas como eu me enxergo, né? Então, eu carregava muito forte assim o não merecimento, né? Eu me sentia muito pequena, impotente. Quem sou eu? Como assim que eu vou ser rica? Como assim que eu vou ganhar muito dinheiro? Como assim que eu vou viver daquilo que eu amo, né? Como assim? E isso a gente sabe, né, que vem muito assim forte das nossas raízes e da nossa origem. Então, essa postura que a mentoria me proporcionou faz eu me enxergar potente, merecedora e de sim. Tu fala uma frase muito impactante que é: o bonito vende. Então, até para me vestir, até para me arrumar, eu lembro dessa frase, sabe? Por quê? Porque primeiro é eu comigo, depois é eu com os outros. E se esse eu comigo está debilitado, né, está frágil, os outros vão me enxergar assim também. Então, estar contigo me faz grande, sabe? Tipo assim, nossa, eu estou com a Maiara. Então, é essa sensação que eu tenho. É essa sensação que eu tenho. E está sendo muito gratificante. Está sendo maravilhoso. E realmente, a minha agenda não para. Assim, não é difícil conseguir achar um horário na agenda dele. É difícil de achar um horário na minha agenda. Então, sim, tem atendimentos muitos e tem muitos movimentos também. Né? Hoje eu estou aqui, eu não estou atendendo, mas eu estou aqui. E eu estou no movimento. Então, é isso, sabe? É sobre isso. E eu estou amando. Gratidão. Que bom, fico muito feliz de você estar aqui. E aí tem outra coisa bem importante que eu queria te pedir, que eu acho que também tu pode inspirar outras mulheres com isso. Eu vejo em ti uma busca constante por conhecimento, né? Sim. Porque às vezes tem pessoas que querem um milagre da noite para o dia, querem que as coisas aconteçam, querem começar a vender mais, ter resultado e não buscam por conhecimento. Então quero que tu fale um pouco isso também para a gente poder, o quanto é importante a busca constante por esse conhecimento e quanto isso mudou na tua vida. Essa busca, eu digo, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de internet, de YouTube, de ficar sempre nessa busca. Claro que muita coisa da minha área, né? De constelação. Mas sobre espiritualidade, sobre inteligência emocional. Então, por que eu gosto de buscar conhecimento? Porque eu percebo que a primeira pessoa que tem que ser trabalhada sou eu. Então, eu busco me melhorar como mulher, como ser humano, como mãe, como profissional, para depois eu poder transbordar. Então, de novo, quando acontece isso internamente, aqui fora só reflete. Então, o conhecimento que eu busco, sim, é para os meus clientes, mas primeiro é para mim. Para eu entender, porque a constelação, Mai, é uma prática de vida. É uma prática de vida. Então, primeiro eu faço o tema de casa, para depois eu ensinar outras pessoas e querer ajudar outras pessoas, né? Então, a busca pelo conhecimento é importante nesse sentido. Eu sei que a gente ficaria horas aqui conversando, né? Porque a gente tem papo, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Mas já que a gente já está indo para o nosso finalzinho, eu quero que tu compartilhe aqui tuas redes sociais, Sim. que tu fala como é que funciona os teus atendimentos, as pessoas podem te encontrar pelo teu Instagram hoje. Né? Enfim, fala um pouquinho sobre o teu atendimento hoje. Então, eu faço atendimentos individuais e em grupo. Então, individuais, a pessoa me chama, a gente já agenda conforme disponibilidade de ambos, né? E em grupo, não. Em grupo, daí eu faço 2 grupos por mês, normalmente. E aí, então, aquelas pessoas que têm interesse de constelar em grupo têm que aguardar ou se adaptar a essas datas, né? Além das constelações, então, a gente tem a terapia de casal, onde eu e o Ricardo atendemos. O Ricardo atende os homens e eu as mulheres, né? Isso é importante falar.
Além disso, então, tem um grupo chamado Pra Alma, que é um grupo voltado para mulheres. O próximo encontro é agora dia 24 de março. O Ricardo tem o Taverna, que é um grupo de homens. Muito legal. Para terapia em grupo para homens. Que eu tenho várias mulheres que me falam onde é que tem um grupo de homens, tá? Então, olha, fica aqui a dica para quem quer que os homens participem de algum movimento masculino, né? Ricardo Camargo de Oliveira. O Taverna é o nome do grupo. Muito legal. Se alguém quiser procurar lá no Insta pelo nome dele. E também eu tenho um grupo que eu tenho muito orgulho, que eu esqueci de falar antes, que é o grupo de consteladores, né? Então, eu, junto com a Vera, que também é consteladora, formamos o primeiro grupo de consteladores de Caxias. E a gente se reúne mensalmente também aqui no meu espaço. Ah, que legal. Eu fico aqui na Antônio Ribeiro Mendes, no Pio 10º, próximo à Escolinha Pimbolim. Sim. E fica junto com o salão, né? O Ricardo ainda está como cabeleireiro. E trabalhamos juntos, então, e os meus atendimentos são todos ali. E também faço online, se precisar, tá? Constelação online. Perfeito, Dê. Muito, muito obrigada por ter aceitado esse desafio de estar aqui. Sei o quanto a tua agenda é corrida e tudo mais, mas acho que, como tu disse, o movimento é importante. Estar aqui gera esse movimento importante. Agradeço a atenção de todos e aproveitem para assistir esse podcast e indicar que o quanto é importante a gente saber, conhecer, né, novas empresárias que estão vendendo, que estão em movimento, para a gente se inspirar e também começar a colocar em prática no nosso negócio. Essa busca constante por conhecimento, essa busca por estar sempre querendo, né, aprender e se desenvolver. Então, não deixem de acompanhar aqui as redes sociais, as minhas redes sociais também, a da Denise, para a gente estar trazendo todas as novidades. Até mais!